Muita gente me pediu e neste vídeo vou fazer uma análise completa do fundo imobiliário ITIT11, vou chamá-lo de ITT11 para ficar mais fácil. E bem, esse fundo é um fundo de fundo que na minha opinião é bem interessante. Mas vamos aqui direto ao ponto porque eu não gosto de ficar enrolando. Olha só, ITT11 atualmente sendo negociado a R$ 78,46 e com um belo dividend yield 9,17%. Ou seja, nos últimos 12 meses, ele entregou por cota R$ 7,19. E quando a gente compara o seu valor de negociação com seu valor patrimonial de R$ 87,15, a gente vê que atualmente ele está com aproximadamente 10% de desconto frente ao seu valor patrimonial. Contudo, é um fundo ainda pequeno. Olha só, ele possui apenas 10 mil cotistas e uma liquidez média diária de aproximadamente 284 mil, ou seja, realmente poucas pessoas comprando cotas, poucas pessoas vendendo cotas. Não à toa, olha só o seu patrimônio, pouco mais de 78 milhões de reais. Então sim, ainda é um fundo imobiliário muito pequeno, mas eu gostei bastante da estratégia de investimento dele, que já vou te mostrar. Olha só, ele teve seu início em 2020, é gerido e administrado pelo Inter e é um fundo de fundo. Mas olha só que interessante, o objetivo dele é aplicar no mínimo 60% do patrimônio em cotas de outros fundos imobiliários, preferencialmente, mas não de forma exclusiva, pertencentes à carteira teórica do índice de referência, índice TEVA, de fundos imobiliários de tijolo, ou seja, ele busca pelo menos colocar 60% do seu patrimônio no índice TEVA Fundos Imobiliários de Tijolo, ou seja, esse fundo aqui é basicamente um fundo de tijolo. E isso eu acho interessante porque basicamente a gestão é passiva e uma taxa bem pequena, ó, taxa de administração 0,30% ao ano. Vamos entender um pouco essa metodologia desse índice aqui, ó, esse índice TEVA Fundos Imobiliários de Tijolo. Aqui embaixo, no relatório do fundo, já tem aqui pra gente. Olha só, elegibilidade de ativos, listagem, eles têm que estar na Bolsa de Valores, né, na B3, tipo de fundo, fundos com 70% ou mais do patrimônio líquido investidos em imóveis, ou seja, fundos imobiliários de tijolo com, no mínimo, 500 mil de liquidez diária. Olha só, temos aqui, negociabilidade não possui critério, tem que estar no mínimo 90% dos dias sendo negociados em bolsa de valores, não pode ser basicamente um fundo de fundo, né? Não são elegíveis fundos com 50% ou mais da carteira investida em outros fundos imobiliários, outros tipos de ativo, não pode ser monoativo, não pode ter prazo determinado e não são elegíveis basicamente aqueles fundos que não soltam nenhum documento, ou seja, reportes regulatórios. Na minha opinião, esse índice é bem interessante, sendo o seu rebalanceamento de forma quadrimestral, ou seja, março, julho e novembro. Beleza, aqui a gente tem um ponto negativo, por exemplo, como a maioria da carteira do fundo imobiliário vai seguir o índice, quando chegar nesse rebalanceamento aqui de carteira, eles podem vender seja no prejuízo, seja no lucro, enfim, mas geralmente vários índices performam bem. Vamos ver se é o caso aqui desse fundo imobiliário. Conforme eu falei, ó, ele é um fundo de fundo, então a maioria dos seus recursos, 98,22%, ele investe em cotas de outros fundos imobiliários, preferencialmente de tijolo. Olha só, 20% shopping varejo, 35% logística, 20% híbrido, 2% agronegócio, 16% lajes comerciais e 3,60% agências bancárias. Então veja, esse fundo aqui basicamente é um fundo imobiliário, né? Um fundo aí de tijolo. E olha só a sua carteira dele. Já pulei aqui para ficar mais fácil. Temos aqui KNR11, um bom fundo, HGLG11, XPLG11, XPML11, HGBS11. Olha só fundo imobiliário que na minha opinião é top. BRCA11, HGRU11, VISC11, BRCR11 não gosto tanto assim, mas tranquilo. HGRE11, cara, olha só a carteira de fundos imobiliários de tijolo do ITT11. Na minha opinião, uma excelente carteira de investimento. E ele vem entregando entre 56 centavos por cota, 56 centavos por cota
e basicamente 66 centavos, ou seja, entre 56 e 66 centavos por cota, ele veio entregando aí no último ano. Na minha opinião, uma boa distribuição. Não à toa, atualmente ele está com mais de 9% aí de dividend yield. E olhando então os seus resultados de venda de ativos, olha só, em 2022 fecharam essas vendas no prejuízo, mas em 2023 já fecharam no lucro, ou seja, pode ser que essa estratégia de seguir aquele índice esteja dando super certo. E como é uma coisa que eu gostei bastante, porque olha só, a gente tem aqui basicamente fundos imobiliários de tijolo, existem aqui várias regras para aquele fundo estar aqui nesse índice. Logicamente, esse fundo aqui, para quem não gosta de fundo imobiliário de papel, pode ser uma boa pedida. Mas claro, como é um fundo de fundo, existe aquela velha taxa sobre taxa. Contudo, essa taxa aqui de 0,30% ao ano, na minha opinião, é extremamente tranquila. Então, quando eu levanto aqui os pontos positivos e negativos, na minha opinião, lembrando, não é recomendação de investimento, é a minha opinião. E na minha opinião, esse fundo aqui, esse fundo de fundo, atualmente vale a pena. E se você quiser aprender tudo a respeito de investimento desde o seu início, mesmo que você não entenda nada, aqui nesse curso você vai aprender a base dos investimentos, ou seja, IPCA, CDI, taxa Selic, como utilizá-los para ganhar dinheiro, vai aprender sobre tesouro direto, renda fixa, renda variável como fundos imobiliários e ações, tudo que você precisa saber para montar uma carteira de investimento de sucesso e todo mês tem um dinheiro entrando na sua conta. Você vai aprender a declarar seus investimentos para você não ter problema com a Receita Federal. Você vai ter acesso a módulo extra para você tirar suas dúvidas. Eu sempre vou postando aqui lives e vídeos extras. Você vai ter acesso a PDF, várias planilhas para te auxiliar. Você vai ter acesso à minha comunidade. Se você quiser entender mais a minha metodologia, vou deixar o link do curso aqui no primeiro comentário fixado. Fico por aqui. Nos vemos então no próximo vídeo.